Olá, você! E aí, como foi fazer esse simulado? Você sentiu leveza ao responder as questões? Não estou perguntando se acertou ou se errou, tá? Porque, lógico, você não tinha o gabarito ainda. O que eu quero saber de você é como foi responder. Você sentiu facilidade em responder as questões ou não? Qualquer coisa, você me conta depois, tá certo? E vamos lá, se ainda, depois dessa aula, depois desse vídeo, você sentir dúvida, fique à vontade para me perguntar. Combinadíssimo? Então vamos lá. Bom, está aqui o material. Aí nós temos a primeira pergunta, que apresenta um texto com a palavra perenes, não é? E aí o enunciado, que a gente chama de comando da questão aqui, está mandando você fazer o quê? Não é? Considerando o vocábulo perenes, aí no texto marcado para você, analise as assertivas a seguir, assinalando V se forem verdadeiras ou F se falsas. Então, só para dar uma lidinha aqui, porque essa questão que eu coloquei, ela é mista, ela não tem só os conceitos de acentuação gráfica, né? Ela vai um pouco além. Então, vamos lá. Antes de tudo, estou lendo aqui para você, tá? Antes de tudo, é óbvio que nem todos os resultados surpreendem. São assuntos perenes, como o interminável reality show. Muito bem, então a gente vê que assuntos perenes tem uma comparação aí com reality show interminável. Então, a relação que a gente entende de sentido está entre perenes e interminável. O que dá para você, caso não soubesse o significado da palavra perenes, avaliar aqui no texto que tem esse sentido de interminável, porque existe uma correlação aí dentro do próprio texto. Então, ele traz para você a significação. Tudo está no texto, não é? Quando a gente precisa saber significado de palavra, não pense lá no dicionário. Porque mesmo que você conheça a palavra perene, já sabendo o sentido dela, é muito importante a gente dar uma olhadinha no contexto, tá? Então, aqui no caso, a gente já viu a significação, porque a gente vai usar para responder aqui a questão. Só para sermos práticos e objetivos, eu já fiz essa análise para você, tá bom? Então, vamos ver os 3 itens aqui. O vocábulo é uma paroxítona. Veja lá. O perenes é uma paroxítona, não é? Não é? Perenes. Lembra que a gente fez assim? Que a gente faz assim para achar a sílaba tônica. Então, é uma paroxítona, isso é verdadeiro. Continua aqui. E pode ser classificado como polissílabo. Poli significa o seguinte, que a palavra tem 4 sílabas ou mais, ou seja, muitas sílabas, que é isso que é poli aí, né? Então, veja que nesse caso, não, porque você está vendo 3 vogais aí, nem precisa separar a sílaba, que você já sabe que existem 3 sílabas para cada vogal, uma sílaba. Então, é um vocábulo trissílabo, portanto, essa afirmativa é falsa. Na segunda, a gente tem a palavra destacada poderia ser substituída por duradouros e perduráveis. Na correlação com interminável, sim, sem prejuízo do significado original do texto, verdadeiro. E poder-se-ia formar também o adjetivo perenal, veja lá, de perene, por derivação sufixal. Lembrando que derivação é aquele processo em que uma palavra nasce da outra. A palavra menor, ou a primeira palavra, é a primitiva. A que nasce dessa primitiva é a que deriva. A derivação acontece assim. Então, a palavra derivada é aquela que sofreu o processo de derivação para ser formada. Perenal vem de perene, que é a primitiva. Então, perenal é uma palavra derivada, portanto, formada por derivação. Como foi o acréscimo deste pedacinho final, vamos falar assim para a gente lembrar, trata-se realmente de uma mudança de sufixo, de um acréscimo de sufixo, portanto, derivação sufixal, e o item é verdadeiro, o que nos leva a assinalar a letra A, que corresponde à resposta da questão. Tá bom? É isso. Vamos para a próxima. Na segunda, a gente tem o termo cadáver, segundo a nova ortografia da língua portuguesa, é acentuado graficamente pelo mesmo motivo linguístico que... Então, primeiro, a gente tem que entender por que cadáver leva acento, né? Então, você tem assim, o cadáver, paroxítona terminada em R, certo? Então, essa é a norma que leva, não é, cadáver a ter o acento, paroxítona terminada em R. Vamos lá. Na palavra joia, não existe mais acento. Por que não existe mais acento? Porque, vamos lá, porque o acordo ortográfico tirou o acento dos ditongos de som aberto que não estiverem nas monossílabas tônicas nem nas oxítonas. Aqui a gente tem uma paroxítona. E aí essas palavras que têm o ditongo que não na última sílaba vão para a regra geral.
Nesse caso, a gente tem uma paroxítona que termina em A. Paroxítona que termina em A não leva acento, como cebola, ok? Voo é o final, que não tem mais acento também, ou a gente pode pensar assim, ó. O voo, paroxítona terminada em O, também não leva acento, certo? Destroyer. O destroy ó, a separação silábica é igual, vamos lembrar? Caso você não tenha se lembrado, aqui tem uma vogal e aqui a gente tem uma vogal, porque o O tem som de O, o A sempre é vogal, então a vogal do meio é que é considerada semivogal. Olha lá, quando você tem vogal, semivogal e vogal, a separação silábica é esta. Então, é o que acontece em joia e o que acontece em destrói é. Tá vendo? Olha lá onde eu marquei a separação silábica. Então, neste caso, independentemente do ditongo, a palavra destroyer é uma paroxítona. O destroyer é uma paroxítona que termina em R. Assim como joia foi para a regra geral das paroxítonas, destroyer também faz parte da regra geral. Paroxítona terminada em R leva acento, por isso é esta que é a resposta. Paroxítona terminada em R como cadáver. Catéter não é a resposta, porque o certo mesmo é cateter. Aí você vai falar assim para mim, Lu, mas médico fala catéter e ele fala errado. É cateter, ele fala errado mesmo. Aqui, ó, é uma oxítona que terminada em R não leva acento. E perdeu esse acento diferencial, porque sabemos que o acento diferencial agora só existe em pode e pôde, forma e forma e é facultativo, e em por e por, não é? O verbo tem acento e a preposição não. Beleza? Muito bem, questão de número 3. Nas palavras, aí você tinha de conhecer essas palavrinhas, né? Você teria de conhecer, mas não tem nada não. Se você não conhecia, olha lá, o simulado serve para você conhecer, não é? Ah, verdade, vai. Vamos ver. Nas palavras pudico, ínterim e aerólito, a acentuação foi propositadamente eliminada. Quanto à tonicidade, as palavras acima devem ser classificadas respectivamente como. Então, vamos lá. A pronúncia de pudico é esta que eu disse, não púdico, tá? Então, é pudico, paroxítona que termina em O. Então, trata-se de uma paroxítona, a letra C já foi embora, ó. Tá aqui, certo? Muito bem. Ínterim, é esta que é a pronúncia, porque se fosse interim, a sua pronúncia ficaria interim errado, tá? Já aprende essa, o certo é ínterim. Então, tá aqui, ó. Trata-se, portanto, de uma proparoxítona. Então, não é a letra A, não é a letra D, não é a letra E, e a gente acabou de achar a resposta. Mas confirme, aerólito não é a última, nem a penúltima, é a antepenúltima sílaba forte. Então, está aí. Se você não se lembrava da pronúncia de pudico, ou de ínterim, ou de aerólito, palavras chatas, né? Agora você sabe, tá bom? Então, tá aí. 4. Em qual das alternativas todas as palavras foram acentuadas corretamente? Então, vamos lá. O abdômen, paroxítona que termina em N, tá certo? Porque paroxítonas, pensa, elas são acentuadas, exceto, não é? Quando tiverem as terminações das oxítonas acentuadas, pá, pé, pó, em, e o AM dos verbos no plural, né? Que isso aqui a gente coloca como um truque para a gente não confundir a norma com a flexão verbal. Tudo bem? Então, está corretamente acentuada? Está. Abdômen está corretamente acentuado, certo? Dúplex, é assim mesmo que se fala. Paroxítona que termina em X, leva acento, está correta. O sanduíche, olha aqui, ficou o I sozinho na sílaba tônica, olha para trás, existe uma outra vogal, certo? Uma vogal diferente de I, então uma outra vogal, sim, portanto, isso aqui está correto. É acentuado, sanduíche acentuado. O biquíni, paroxítona terminada em I, leva acento corretamente acentuada, nós achamos a resposta, certo? Ácaro, está certíssimo, é assim mesmo. Bólide também, mas avaro não. Avaro não. Essa é a sílaba tônica, não é ávaro, é avaro, de avarento, certo? Muito bem. Veja aí que a gente tem agora lévedo, não, é levedo, né? Então, esse acento aqui está errado,
certo? Não é levedo, ok? Muito bem, então a gente já eliminou essa letra B pela palavrinha ávaro, não é verdade? A gente já eliminou. Então, agora, se você não se lembrava ou não sabia desse acento, ou melhor dizendo, dessa pronúncia, agora você já sabe, certo? Letra C, vamos lá. O que a gente tem na letra C? A gente tem tonel. Então, veja, tonel é oxítona terminada em L. Realmente não tem acento, essa aqui está certa. Garoa, o que acontece com garoa? Garoa, veja aí, garoa é uma paroxítona, certo? É uma paroxítona terminada em A, ó. O garoa. O O não tem som de U, não é garua. Então, a gente tem aí uma vogal mesmo. Por isso que ele forma a sílaba sozinho, não se une ao A, né? E aí, o que acontece é que você tem uma paroxítona que termina em A. Paroxítona que termina em A não leva acento, tá bom? É isso. Xiita. O xiita, esse I, veja aí, está sozinho na sílaba tônica. Só que você olha para trás e não vê outra vogal, você vê a mesma vogal. Então, olha só, eu peguei essa questão exatamente por causa de xiita, para que você não tenha dúvida a respeito dessa condição. O que acontece é que existem palavras raríssimas na nossa língua que a gente nunca vê assim de forma comum, né? Que dobram I e dobram U, como, por exemplo, em Saara, que dobra o A. Então, Saara para a gente é uma palavra comum, por causa do deserto do Saara. Mas veja, palavras que dobram U e que dobram I, a gente praticamente nem sabe que existe. Então, é por isso que a gente acaba nem vendo essas palavras, mas vejam que elas destoam, fogem da regra do hiato, em que você encontra o I ou o U sozinhos na sílaba tônica ou seguidos de S, não é? Quando eles são a segunda vogal, ou seja, antes deles existe uma vogal diferente deles próprios. Como aqui é a mesma vogal, a gente não acentua. É por isso, só para que você saiba, palavras estranhíssimas, sucuúba, olha lá, tem a dobra do U, também não tem acento. Existe a palavra vadiice, que é bem provável que você nunca tenha ouvido falar sobre ela, também não vai ter o acento, justamente porque dobrou o I. Para você ter um outro exemplo, paracuúba. Olha lá, também dobra de U, não vai haver. Mais uma. Mandriice. Olha lá, não tem, certo? Parece um acento aqui, mas não é não, viu? Que a caneta escorregou. Olha lá, então dobrou o U, não tem, tá bom? Ah, eu acho que eu não falei, ó, levedo é paroxítona terminada em O. Acabei de ver que eu não expliquei, só falei que não tinha acento ali no le, porque não é uma proparoxítona. Certo? Muito bem, agora vamos ver aqui. A palavra paizinho. Veja, país tem acento, mas lembra que a gente tem que saber que se você pega uma palavra e muda, essa palavra vai para o masculino, feminino, singular, plural, o que acontece? Não é? Você tem que pensar na palavra de novo. No caso de paizinho, a sílaba tônica não é esse I, mas é o paizinho. A sílaba tônica vai para cá, ó. Então, a paroxítona que termina em O não leva acento, certo? Então, em garoa, você já teria eliminado o item, mas é o tal negócio, vamos aprender bem, não é? Olha papeizinhos. Papéis, né? Papéis tem acento, perfeito. Agora, papeizinhos. Olha o que aconteceu, sílaba tônica é o zi, paroxítona terminada em O, que seguido ou não de S, não leva acento, né? Então, papéis, esquece, é outra palavra. Queopes não é kelps, né? Não é kelps, o nome da pirâmide. Então, não existe acento nesse O, foi erradamente acentuado, erroneamente acentuado. Linguiça, o linguiça, você tem uma paroxítona terminada em A, não é isso? Olha lá, paroxítona terminada em A. Não leva acento, como acontece com o que mesmo? Cebola, né? Com cebola, porque cebola também não tem acento. E averigu, olha só o que a gente já sabe. O que a gente já sabe é que aqui não existe mais esse acento. Caiu o trema do uátono, quando pronunciado nas sílabas guegui, quequi, como também caiu o acento tônico. Ou é averiguo sem acento, ou averiguo com o uri na sílaba tônica aí, tá certo? Ah, não comentei kelpis, olha lá.
A gente viu que o acento está errado, mas deixe-me falar. Kelps é assim, ó. Kelps, tá? A separação silábica. Deixa eu ver se eu fiz certo. Não, peraí. Kelps. Ai, que palavra horrível, né? O que você tem aqui é uma paroxítona terminada em PS, como acontece em bíceps. Deixa eu fazer a separação. Bíceps é assim. Tá vendo? Ó, do mesmo jeito que kelps, que é uma palavra bem diferente, porque o E é vogal e o O também é vogal. Aqui o I é vogal e o E também. Então, estou mostrando para você a separação silábica, porque em cada sílaba tem de haver uma vogal. Então, bíceps tem acento por ser paroxítona terminada em PS? Sim, e kelps também. Então, o acento é no que, tá? E não no O. Muito bem, fóssil, paroxítona terminada em L, fóssil, né? Ágeis, paroxítona terminada em ditongo decrescente, sempre acentuada por essa norma. Barbárie, olha lá, a gente pensa aqui em paroxítona terminada em ditongo crescente ou numa falsa proparoxítona eventual, como a gente viu, certo? Então, de qualquer maneira, tem o acento correto aí, não é? Na próxima palavra, a gente tem maquinária, que na verdade é maquinaria. Então, olha só, esse acento não existe, porque a gente faz maquinaria. Então, a sílaba tônica é uri, como da melancia. E o que a gente tem aqui? Uma paroxítona terminada em A. Então, esse acento está errado. Nossa alternativa de resposta é, de fato, a letra A, ok? Muito bem, na quinta questão, o que a gente tem? Avalie as afirmações que seguem sobre os vocábulos acentuados que compõem o título do texto. Como aqui ele já fala vocábulos acentuados, é bom que a gente já dê uma olhada neles, né? Então, a gente tem notícias, vamos lá, o notícias, paroxítona que termina em ditongo, é ditongo crescente, certo? Então, a gente vai ter que ver o que está afirmado lá embaixo para a gente ver se não tem uma mistura aí com a proparoxítona eventual, tá? Aí tem o não, que é til, daí não entra para a regra de acentuação, é só para marcar o som nasal, não é, da palavra não. O até é uma oxítona que termina em E, certo? E o nós, que é um monossílabo tônico terminado em O seguido de S, certo? Tá aqui, ó, monossílabo tônico que termina em O, no caso seguido de S, certo? Que é o papé-pó, faz parte do papé-pó, certo? Como o som é aberto, acento agudo. Bom, muito bem, já entendemos os acentos aí, agora a gente vai ver o que está dito nas afirmativas para que nós possamos julgá-los. Bem provavelmente, vai ser pedido para que a gente verifique se as afirmações estão certas ou erradas, não é? Tanto que você tem aqui, ó, avalie as afirmações que seguem sobre esses vocábulos. Então, vamos lá que eu vou sair daqui para a gente poder conversar. Então, a gente tem o seguinte: os acentos gráficos nas 4 palavras presentes no título justificam-se por regras distintas? Sim, isso aqui está certo, porque afinal de contas, notícias, não é? É uma paroxítona terminada de tongo, não é? O até oxítona terminada em E e o nós é monossílabo terminado em O. Então, são regras diferentes. 2. Apenas uma das palavras sem o acento gráfico ainda se constituiria em vocábulo da língua portuguesa? Vamos ver. Se a gente tirar o acento de notícias, fica tu noticias, que aí é verbo. Então, veja, sem o acento, não é? Ainda constitui vocábulo da língua portuguesa. Sim, essa aqui sim. Ele falou apenas uma das palavras, não é isso? Então, vamos ver. O não conta. O até, se a gente tirar o acento de até, vai ficar ate. Então, que ele ate, do verbo atar. Eu pus o que aqui assim na frente, imaginário, só para a gente pensar. Que ele ate as pontas, por exemplo, do verbo atar. Então, essa palavrinha aqui sem acento também existe. Então, não é apenas uma das palavras que sem o acento permanece vocábulo da língua portuguesa. Na verdade, são 3, porque, ó, você tem o noticias, o ate e o nós, que eu estava esquecendo dele, judiação. Se a gente tirar o acento, vira nos, que é o pronome pessoal do caso oblíquo, certo? Diferente do nós, que é o pronome pessoal do caso reto. Ok? Então, essa aqui está errada. Não é apenas uma, as 3, não é?
permanecem palavras existentes na língua portuguesa. 3. No que tange à classe gramatical, ao retirarmos o acento gráfico da palavra nós, ela permaneceria com a mesma classificação? Não, porque eu acabei de falar, não é? No caso, o nós e nós são pronomes pessoais, porém, o pronome nós é do caso reto, aquele que vai ser sujeito da oração, tá? E o nós, sem acento, é do caso oblíquo, que funciona basicamente como complemento. Então, existe esta diferença. Portanto, a gente tem como resposta, vamos lá, quais as incorretas? Ó, ele quer as erradas, certo? Então, veja que são a 2 e a 3, não é isso? Portanto, a alternativa D é a nossa resposta, não é? Ele queria as incorretas, veja se você não marcou a correta, porque isso é muito comum de acontecer, certo? Muito bem, questão de número 6, vamos lá. Em relação à acentuação viciosa, analisar os itens abaixo, considerando-se a exata pronúncia das palavras e sua classificação quanto ao acento tônico, evitando-se uma silabada. A silabada é quando a gente pronuncia de forma errada, e aí a acentuação fica errada. Denominação dada ao erro de prosódia, ao erro da pronúncia, certo? Olha só, a gente aprendeu duas palavrinhas aqui, né? A silabada e a prosódia. Então, vamos lá, eu vou sair daí para a gente poder ler, e nós temos o seguinte. São oxítonas, a palavra ruim, é ruim, não é ruim, porque o pessoal fala é ruim, hein? E, na verdade, é ruim, é uma oxítona, é verdade, é uma oxítona. Mister é uma oxítona, porque nós não estamos falando inglês, porque em inglês é mister, né? Nobel, já a palavrinha que vimos, é oxítona. Ureter também é, olha aí, oxítona. Portanto, esse item está correto. 2. São paroxítonas. Ibero não é íbero, ó, o ibero. Temos aí a paroxítona terminada em O, é assim que se pronuncia e por isso realmente não tem acento, né? Rubrica, veja aí, paroxítona que termina em A, é paroxítona. Avaro, palavrinha que nós já vimos também. Ciclope, olha lá, também é paroxítona terminada em E. E misantropo, paroxítona terminada em O. Prestou bem atenção à pronúncia dessas palavras? Muito bem. Por isso que eu falo que a gente aprende muito com as questões, não é? Palavras que não conhecemos agora, passamos a conhecer. São proparoxítonas. Ômega, sim, não é a última, não é a penúltima, é a antepenúltima sílaba tônica, tanto que veio com acento e faz a gente saber disso. Ágape, perfeitamente correto, não é oxítona, não é paroxítona, é a proparoxítona. Aerólito, mesma coisa, a antepenúltima sílaba que é a tônica. Ínterim, olha lá, é a antepenúltima, proparoxítona. Arquétipo é uma proparoxítona. Portanto, todas as alternativas aqui estão corretas. Nossa alternativa de resposta é a letra A, porque ele queria que não marcássemos todas as corretas. Certo? Muito bem. Próxima questão, de número 7, marque a alternativa onde temos apenas palavras paroxítonas, somente as paroxítonas. Então, a gente tem ruim, que nós já sabemos agora que se trata de uma oxítona. Esse negócio de é ruim, hein? Fora de cogitação. Condor é oxítona, sucuri é oxítona. Olha lá, ruim, o condor, o sucuri, né? As três são oxítonas. Então, é a resposta. Na letra B, a gente tem gratuito, nunca gratuito, gratuito. Rubrica, que vimos agora mesmo que é uma paroxítona, e juniores, que também é uma paroxítona. Esta é a pronúncia das três. Gratuito, fale, não diga gratuito, porque gratuito, não é? Entraria na regra do hiato e teria acento. Não tem, gratuito. Rubrica, juniores, olha lá. As três são, de fato, paroxítonas. Na letra C, a gente tem Nobel, que é uma oxítona. Então, já não é a resposta, né? Caracteres, paroxítona. E módulo, que é uma proparoxítona, certo? Na letra D, a gente tem lévido de novo, e na verdade é levedo, paroxítona. Beleza, paroxítona, mas temos aqui vencerá, oxítona, certo? Muito bem. 8. Considerando as regras de acentuação, analise as seguintes assertivas sobre as palavras do texto
e assinale V se forem verdadeiras ou F se forem falsas. Então, vamos ver as palavras que foram retiradas do texto, né? Deixe-me sair daqui para não atrapalhar você. Se o acento da palavra viverá fosse retirado, esta continuaria sendo classificada como verbo? Tirando o acento, fica vivera. Ele vivera muito bem, sim. É comprara, dissera, falara, vivera, que é o pretérito mais que perfeito do indicativo, tá? Mesmo que você não lembre, só para você fazer a associação, né? Ele viverá é futuro, ele vivera é passado. Resumindo, é isso. Então, continua sendo classificada como verbo? Sim. Porém, assumiria outro tempo verbal. Sim, perfeito, como eu acabei de falar. De futuro vai para o passado, né? A base é essa. Depois, na próxima, nós temos que os vocábulos alguém, que é uma oxítona, está, que é uma oxítona, são acentuadas por serem oxítonas? Sim. Oxítona terminada em EM e oxítona terminada em A. Verdadeiro. As palavras da e é, se retirados os acentos, seriam classificados como preposições? Não. O que acontece é o seguinte, tirando os acentos, nós temos isso aqui, o da e o e. O da, em verdade, é uma contração, porque a gente associa a preposição de mais artigo, tá? Então, é uma contração, na verdade, o que a gente chama aqui. E o e é conjunção. O e nunca vai ser preposição na vida dele. Isso é bom para vocês sabendo, né? Não sei se vocês se lembravam ou não, mas vale aí, não é? A recordação disso. Portanto, este item aqui é falso. Ele misturou regra de acentuação com a classificação gramatical das palavras, não é? Com a parte do emprego das classes gramaticais, mas é legal para a gente já ir, assim, como é que a gente fala? Acelerando os motores, né? Aliás, aquecendo, era essa a palavra que eu queria achar. A gente já vai aquecendo os motores em relação à classificação gramatical. Muito bem, então a gente tem VVF, portanto, a nossa alternativa de resposta é a letra D, certo? Muito bem. Questão de número 9, o que a gente tem aqui agora? Vamos lá. O emprego do acento na palavra memória pode ser justificado por duas regras de acentuação distintas? Muito bem. Aqui é assim, aquela questão de a gente trabalhar com a paroxítona terminada em ditongo, porque né? Memória. Ó, quando a gente faz memória, certo? A gente tem uma paroxítona que termina em ditongo, neste caso, crescente. E o que a gente viu, não é? É que algumas bancas trabalham em cima do seu conhecimento sobre o que acontece com a paroxítona terminada em ditongo crescente para alguns autores, porque esses alguns autores vão considerar que memória, né, é acentuada por ser paroxítona terminada em ditongo, mas também pode ser considerada palavra, proparoxítona, então memória, uma proparoxítona terminada nada, né? Uma proparoxítona relativa, aparente, porque isso aqui só acontece na pronúncia. Achei ótima a minha ideia de proparoxítona terminada, não precisa ter a terminação. Então, para paroxítona terminada em tom crescente, pode ser entendida como proparoxítona, aparente, relativa, enfim, acidental. Por quê? Por causa da pronúncia. Então, só para a gente lembrar. E aí, no caso, o CESP cobrou exatamente isso, entendendo que esse acento é justificado por duas regras de acentuação distintas, sim, das paroxítonas e das proparoxítonas, portanto, esse item aqui está correto, certo? Eu gosto das questões do CESP, eles trabalham muito a parte teórica mesmo, né? Essa daqui entra no emprego do acento das formas verbais, não é? Que receberão acento distintos entre o singular e o plural, para haver uma diferença entre o singular e o plural, como, por exemplo, o contém, que tem o acento agudo na terceira pessoa, ele contém, isso contém. E quando vai para o plural, o acento é mantido, porque é uma oxítona terminada em M, mas a gente coloca o acento circunflexo para ser um acento diferencial em relação ao agudo no singular, né? E a gente marca com acento circunflexo o plural. Beleza. Então, isso para alguns verbos, e a gente tem o ter e o vir, que no singular não leva o acento, ele tem, ele vem, não é?
E quando vai para o plural, eles têm, eles vêm, a gente não dobra o E, mas coloca o acento circunflexo para ficar diferente do singular, que não tem acento. Muito bem, revisado isso, eu quero que você veja o seguinte, que essas questões vão trabalhar o reconhecimento do sujeito, não é? Como a gente tem já de entender isso em aula, porque não adianta você entender a regra do acento se você não sabe quem que está mandando no verbo. Aí é só perguntar para o verbo que eu falei para você, ele é fofoqueiro, ele conta tudo, né? Então vamos lá. Ó, eu vou sair de cena para ficar aí toda a imagem para você. O comando da questão é este aqui. E o que a gente tem é o seguinte, o acento na forma verbal tem, que é o que eu já deixei em vermelhinho para você aí, justifica-se porque o autor do texto se refere a todos os brasileiros, a todos os trabalhadores brasileiros. Então vamos ver. O fulcro da questão é que garantimos, esse 28 era o número da linha, eu não vi, tá? Garantimos os direitos sociais a todos os trabalhadores em todas as posições da ocupação. Veja, garantimos os direitos sociais a todos os trabalhadores em todas as posições da ocupação. Então, assalariados, estatutários, cooperantes, avulsos, terceirizados, etc. Ou só será cada vez mais difícil garanti-los, ou seja, garantir o direito, não é isso? Garantir os direitos sociais a todos os trabalhadores, certo? Para uma minoria, então vamos lá, ele mudou, ó. Para garanti-los, que seriam os direitos sociais, para uma minoria cada vez menor de trabalhadores que tem o status de empregados regulares. Então, não é para todos os trabalhadores, mas sim, como eu falei, você viu? Ele saiu daqui, que antes era garantir os direitos a todos os trabalhadores, para garantir apenas para uma minoria cada vez menor de trabalhadores. Só aqueles que têm o status de empregados regulares. Então, não é para todos, só para estes que têm o status de empregados regulares. Portanto, esse item está errado, ok? Os vocábulos a seguir são acentuados porque são palavras proparoxítonas. Vamos lá. Números. Não é a primeira, não é a segunda, é a terceira de trás para frente, como a gente fala, então é a antepenúltima. Eu vou contar 1, 2, 3, tá? Assim, ó, de trás para frente em todas elas, para a gente confirmar se todas são proparoxítonas ou não. Créditos, na primeira, na segunda é a terceira. Públicas, não é a primeira, na segunda é a terceira, que é a tônica. Elétrica, na primeira, na segunda é a terceira, que é a tônica. E técnica, não é a primeira, não é a segunda, é a terceira, que é a tônica. Portanto, todas são proparoxítonas e o item está correto. 12. No texto são acentuados por serem paroxítonos terminados em ditongo os seguintes substantivos abstratos. Eu não vou me ater à abstração dos substantivos ainda, tá? Porque não é o ponto importante para a gente, mas eu vou lembrando você o seguinte, substantivo é aquilo que dá nome, que se diferencia, por exemplo, dos adjetivos que oferecem como base uma característica, tudo bem? Então, vamos trabalhar em cima disso, isso sim, porque dá para a gente lembrar, mas em especial nas paroxítonas terminadas em ditongo. Então, a gente vai lá, o órgão, o que a gente tem aqui é uma paroxítona, sim, terminada em ditongo, sim. E você vê que ele não fala se é crescente ou decrescente, ele só quer que você reconheça o ditongo, tudo bem? Então, é isso que vai importar. O área, perfeito, paroxítona terminada em ditongo. Você falou assim para mim, mas Lu, não pode ser uma proparoxítona aparente aí, porque o E tem som de I e o A é uma vogal, então faz área, que é o ditongo crescente, também poderia ser proparoxítona. Pois é, agora deixa-me falar. Também pode ser considerada proparoxítona, mas ele quer saber se a gente pode julgá-los como paroxítonos terminados em ditongo. E pode, então, vida que segue. Vai lá. Agrária termina em ditongo. Paroxítona que termina em ditongo. Isso não é mentira, isso é verdade. Famílias, paroxítona termina em ditongo. Período. Opa, aí já não é mais paroxítona, trata-se de uma proparoxítona. Portanto, o item 12 está errado, não é? Porque isso aqui não é paroxítona terminada em ditongo. Agora, observe uma coisa, agrária é um adjetivo, não é? A reforma agrária, esse não é substantivo. O período, as famílias, não é?
a área, o órgão, todos aceitam o artigo até porque são realmente substantivos, né? Agora, a agrária seria, por exemplo, subentender a palavra reforma agrária, percebeu? Porque o artigo só para indicá-lo não funciona. Então, essa é uma forma de a gente fazer essa distinção, só para a gente aquecer os motores também, certo? Muito bem. Questão de número 13. Temos aqui, presentes no texto os vocábulos caráter, intransferível e órgãos. São acentuados em decorrência da regra gramatical que classifica as palavras paroxítonas. É aquilo que eu falo. Para as questões de acentuação, não é a regra que você tem de lembrar necessariamente, mas, em primeiríssimo lugar, a tonicidade da palavra. Oxítona, paroxítona, proparoxítona, o hiato, monossílabo, percebe? Então, aqui no caso de caráter, a gente tem uma paroxítona. Temos caráter. Veja, intransferível é a penúltima sílaba que é a forte. E órgãos. E aqui é paroxítona que termina em ditongo decrescente, inclusive, mas é paroxítona. Tá vendo? Então, neste caso, nós temos aí um item que está correto. Certo? Muito bem. 14, o que a gente tem aqui? A palavra ônibus e invioláveis são acentuados de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica. Vamos lá. Ônibus. Veja. Oxítona, paroxítona, proparoxítona, né? Invioláveis. Paroxítona terminada em ditongo. Olha, viu que a regra é diferente só por você considerar que a primeira é proparoxítona e a segunda é paroxítona? Então, não é a mesma regra, portanto, esse item está errado. Certo? Muito bem. 15, vamos lá. Os seguintes vocábulos do texto são acentuados devido à mesma regra. Vamos ver. Imobiliário, paroxítona terminada em ditongo. Deixe-me só fazer um comentário. É possível que você tenha feito alguma confusão entre as paroxítonas terminadas em ditongo, como paroxítonas terminadas em A ou O. Então, daqui para frente, pela correção, não faça mais essa confusão. Você tem uma gama grande de palavras aí que vão mostrando as paroxítonas terminadas em ditongo, porque são as palavras mais cobradas nas provas de modo geral. Pensando em especial na área fiscal, porque como a gente fala, né, como eu falo para você, não adianta a gente pegar a questão de área fiscal agora para fazer, porque primeiro é assimilação. Então, primeiro a gente tem que pegar questões que forcem o raciocínio no assunto. E depois a gente faz o nosso up. Então, para a área fiscal, a gente tem que tomar cuidado com essas principais confusões, porque é em cima disso que os examinadores costumam trabalhar quando as provas são mais desafiadoras, tá? É interessante. Então, é bem em cima dos calcanhares de Aquiles. Vamos lá. O colégio, paroxítona terminada em ditongo, não em O. Os seminários, paroxítona terminada em ditongo, não em O. O notários, paroxítona terminada em O. E área, em ditongo, só porque eu falei que não é para pensar, né? Não é para pensar que é paroxítona terminada em O, mas paroxítona terminada em ditongo. E área, a mesma coisa, paroxítona terminada em ditongo, tá? A única terminada em ditongo, deixa eu ver aqui, aqui não importava se era ditongo crescente ou decrescente, porque no fim todas podem ser entendidas como paroxítonas terminadas em ditongo. Então, é isso que você tinha que fazer, isso é verdade, por isso que esse item 15 está correto. O que não pode, vou voltar a falar, é pensar paroxítona terminada em O, paroxítona terminada em A, tem de enxergar o ditongo. Todas elas eram paroxítonas terminadas em ditongo, tá? E por fim, a gente tem a questão 16 que diz: o senhor Menotti Delpique ainda não pôde naturalmente desvendar o segredo da arte. Julgue o item seguinte, relativos à acentuação de palavras e aspectos gramaticais do texto. Então, vamos lá. A forma pôde poderia ser corretamente substituída por pode, sem acento a pronúncia é essa, né? Visto que o seu tempo verbal é depreendido pelo contexto do parágrafo e que o acento dela empregado é opcional. É mentira, não é opcional, porque a gente viu que o verbo poder continua com acento diferencial, e a gente fez assim ainda, né? Ontem ele pôde, hoje ele pode, porque com o acento, é o som fechado masculino, ele pôde, tem o acento circunflexo, justamente porque é o som mais forte. E ele pode, é o som aberto, feminino, que não leva o acento, para indicar o presente. Então,
a gente não vai depreender o tempo verbal pelo contexto, por esse parágrafo aí, não é? A gente tem que entender o tempo verbal pela presença ou ausência do acento, porque este acento tem uma causa única: marcar a diferença entre o presente e o passado. É um acento diferencial obrigatório. Não é como da palavra forma, não é, que é facultativo, a depender aí do sentido do texto, mas que é facultativo, certo? Ali seria facultativo, aqui não. Então esse item aqui está errado. Beleza? Espero que você tenha se saído bem. Se você não saiu bem, não se saiu super bem no simulado, no mínimo, aconteceu com você o quê? Aprendeu! Não é? Depois você pegue mais questões para resolver, né, nos sites que a gente tem na internet, tem muitos sites, e veja se daqui para frente você melhora mais ainda. Agora, se você acertou tudo, parabéns. Tá certo? Um abraço e até o próximo.